Olá, Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu tenho um super convidado, que é o André Ramos. Ele é consultor, especialista em gestão comportamental, trabalha muito na área financeira, com líderes, né, de vários tipos aí no mercado financeiro, né, André? Mas, André, seja muito bem-vindo e nada melhor do que você se apresentar aqui para todos nós. Conte um pouquinho sobre você para a gente, André. oi Gisele, antes de tudo eu gostaria de agradecer por o convite e principalmente para falar de um tema que eu gosto muito, que é a gestão comportamental. Né? Porque no final das contas, tudo acaba no comportamento. Os resultados só aparecem por causa dos comportamentos. O que tem por detrás depois a gente fala, mas tudo depende de uma boa gestão comportamental. Bem, eu comecei a trabalhar com a parte do desenvolvimento humano há cerca de 15 anos, mais ou menos, quando comecei a pegar lideranças, mas a minha formação original é de engenharia. Eu, Uau! eu descobri o meu propósito, né, profissional em ajudar pessoas a se desenvolverem, a performarem melhor. Então, eu trabalhei assim, desde cedo, desde os 18 anos. Então, já passei por várias áreas de empresa, desde estagiário, passando por área operacional até diretor de multinacional. Uau, Então, que ao longo legal. da minha carreira, eu pude vivenciar todos os lados. Então, eu já fui cliente, hoje eu sou consultor. Então, eu acabo tendo uma visão bem grande em relação a quais são as principais necessidades que um líder tem no mercado atual. Que Quando, legal. quando eu comecei a trabalhar, era aquele chefe, não era o líder, né? Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tudo bem que hoje em dia ainda tem disso, mas naquela época, há 3 décadas, era muito mais forte isso. Era uma cultura onde você tinha que obedecer, não tinha diálogo, não tinha troca. Então você acabava tendo que simplesmente fazer aquilo que o seu chefe queria, tá? Poucas pessoas você encontrava que eram um pouco mais abertas para um diálogo. Era Entendi. aquele top-down mesmo. Que E aí interessante, André. eu peguei minha primeira liderança, era cedo ainda, eu tinha 25, 26 anos, era uma empresa de internet, quando a internet estava surgindo comercialmente no Brasil. E foi bem interessante, porque eu caí de paraquedas ali numa posição de supervisor de suporte, e eu não sabia liderar pessoas, né? Naquela época eu tive o primeiro contato com o modelo comportamental DISC. Você teve naquela época já, André, o Sim, contato? sim. Que Então esse trem, legal! Então você foi muito sortudo, André. eu tive realmente a sorte, que me ajudou bastante. Que legal, Porque porque geralmente as pessoas, a gente encontra aí inúmeros líderes, eles não têm a menor noção sobre isso. E você, na sua primeira liderança, você já conseguiu ter esse contato. Que bacana, muito legal. Conte como é que foi quando você teve esse contato com o DISC. no primeiro momento foi um pouquinho assustador, porque eu vi muito que eu não tinha. Eu não tinha a visão, por exemplo, que que eu tenho atualmente, da psicologia positiva, ou seja, onde você deve focar nos aspectos positivos, nos aspectos mais fortes do profissional. Entendi. Naquela época, você olhava o gap, aquilo que faltava. Quer dizer, hoje em dia isso ainda acontece, mas É, naquela época era assim: porra, vamos desenvolver aquilo que está ruim, vamos desenvolver aquilo que não está bom, vamos desenvolver aquilo que está faltando. Então, no meu perfil, eu era um alto I, eu tinha um D, que né, a parte da influência era bem alta. isso. O I é o influente, o D é dominante, pessoal. Para quem não entende ainda muito bem sobre as nomenclaturas aqui, a gente vai explicando. Isso, para vocês que são novos com o modelo comportamental DISC, né, o acrônimo DISC vem justamente de dominância, que é como você lida com os problemas, como que você enfrenta as dificuldades, como é que você toma as decisões. O I já vem da influência, que é quando você se comunica com o meio, com os outros, como que você se expressa. No caso do S, tem a ver com a estabilidade, ou seja, o quanto você dita os ritmos e como você lida com as mudanças, e o C tem muito a ver com a conformidade, ou seja, como que você segue regras, segue sistemas, principalmente colocado pelos outros. Então, na ocasião, como líder, o meu baixo D, né, ou seja, minha dominância muito baixa, me ajudou. Por quê? Como eu trabalhava com a parte de suporte, imagina você trabalhando um suporte de TI numa área de internet que era extremamente nova.
Uau! Tinha muita gente impaciente, muita gente que não sabia de nada, então você tinha que ter bastante paciência, bastante tolerância. E o meu S, ou seja, a minha estabilidade, me trazia isso. Que legal. E você começou a compreender isso. Olha, interessante. Eu estou nessa posição do estável, está me ajudando, preciso fortalecer isso. Você conseguiu ter esses entendimentos, mais ou menos, na época, André? Foi, mas foi batendo cabeça. Tá. Porque nem me lembro qual é a empresa, na época onde eu fiz, e quando eu fui ter a devolutiva, a menina olhou o meu D lá embaixo e falou assim: você precisa aumentar bastante isso. E ela não olhou o contexto no qual eu trabalhava, André, você entendeu? tocou num ponto, desculpa te interromper, mas olha que interessante o ponto que você tocou. Né? Não adianta simplesmente, pessoal, dar uma qualquer devolutiva, né? Não ver esse contexto. Quem diz que por estar baixo precisa aumentar? Às vezes, estar baixo deixa quietinho lá, porque não está atrapalhando nada. Logicamente que a gente vai acompanhando, verificando se tem, né, alguma inabilidade ali que está prejudicando o trabalho, mas naquele caso, vamos supor, né, não estava. Então, por que vai mexer com quem está quieto, né, André? Que interessante. Olha só, gente, como a gente tem que ter, ó, né, ter esse estudo, ter todo esse cuidado com o ser humano, né, para linkar melhor, para fazer a melhor devolutiva para o nosso cliente. Entendi. Ela queria que você trabalhasse algo que você não precisava naquele momento, André. É isso. O que ela poderia ter colocado era me alertar, né, para o seguinte: olha, a sua baixa pontuação na dominância, isso pode te levar a dificuldades no momento que você precisar se impor, que você precisar ser mais assertivo. Tem situações que você vive onde você precisa de mais assertividade, precisa de mais direcionamento, dar direção, e você não faz isso? Aí eu ia dizer, poxa, tem, quando eu tenho que orientar a equipe para uma determinada situação um pouco mais crítica. Então, não era aumentar, porque muitas vezes a gente olha o gráfico, né, do DISC, né, o Isso. perfil da pessoa, e já fala assim, nossa, eu vou ter que mudar completamente. Não, não é. Às vezes são determinadas características em determinados contextos que você precisa mudar. Só que na época eu não sabia. Eu bati cabeça até aprender. Entendi. E a gente continua batendo cabeça a vida inteira, né? A gente vai aprendendo. Mas o bacana, André, é que você experimentou na pele. E hoje você, né, dá consultoria, você treina as lideranças, né, das organizações. Então, o bacana é porque você vivenciou, você agora é um especialista nessa área, né? E agora você tem toda, né, a maestria para dar a devolutiva, para ajudar a liderança. André, eu sei que você trabalha em inúmeras empresas e empresas de grandíssimos portes aí, né? Isso é muito bacana. Quando você entra, André, nessas empresas, né, especialmente essas empresas grandes, que a gente acha que elas já estão prontas, né, por serem ter muitos recursos financeiros, muitos treinamentos, aí você vê uma equipe de líderes ali, né, uma liderança. Qual que é o comportamento que você visualiza que mais eles têm dificuldade, geralmente, André? Tem assim, algum padrão ou não? É muito diferente? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Olha, é diferente, não tem um padrão realmente entre as Tá. empresas, mas você consegue notar algumas características presentes em todas elas. Então, por exemplo, aqueles profissionais que são mais experientes e que são colocados num treinamento de liderança, eles têm a tendência de serem um pouco mais resistentes ao novo. Hum. Já estão acostumados a um determinado tipo de trabalho, estão determinados a terem determinados tipos de comportamento. Então, é uma questão de hábito. E o ser humano é um ser de hábitos. Então, é muito difícil isso Tipo, para eu ele. já sei isso, já treinei isso lá um ano. Nossa, 10 anos atrás eu já fiz esse treinamento, não preciso mais. Eu imagino Não, que você pensa não para dá nada. resistência, né, André? Ah, isso aí, ó, serve para nada. Ou, tá, já fiz, tá tudo bem. E aí, eu imagino que você percebe que às vezes é exatamente isso que está limitando aquele líder, na verdade, aquele gerente, supervisor, seja quem for. É verdade, porque uma das características de uma boa liderança é você conseguir questionar o status quo, questionar aquilo que já está acontecendo. Porque quando você questiona um determinado processo, por exemplo, você é capaz de tentar melhorá-lo. Você é capaz de tentar olhar para o outro ângulo e aí conseguir ver possibilidades de melhoria.
Que Quando você interessante. está acostumado e quer ficar onde você já se encontra, tem aquela inércia cultural, você acaba perdendo oportunidades de melhorar a si mesmo, melhorar a equipe e melhorar os resultados da empresa. Que legal, André, que legal. E quais são os comportamentos, André, da liderança que você acha que um líder deveria ter? Na sua percepção, quais comportamentos, tem algum padrão de comportamentos que o líder tem que ter para se tornar um bom líder? Ou também tudo vai depender com a cultura da organização? Olha, realmente a cultura da organização impacta bastante, mas particularmente tem um ponto que eu poderia colocar aqui, que independente da organização, um líder deve ter, que é a capacidade de se comunicar com clareza. Uau! Porque se ele tem liderados, precisa ter uma comunicação da forma de liderança dele para a equipe, uma comunicação daquilo que está vindo pela alta gestão e passa normalmente pela gerência média para chegar na equipe de baixo, tá? Por exemplo, quando você tem tanto uma empresa extremamente agressiva na sua cultura, como a Ambev, ou tem uma outra empresa que tem talvez uma postura um pouco mais... A palavra humana talvez não seja a mais adequada, mas se você tem, por exemplo, uma organização social, onde determinados valores relacionados aos direitos humanos são mais presentes, independente da cultura da empresa, você precisa comunicar com clareza. Clareza nos objetivos da organização, clareza sobre os valores que aquela organização trabalha, clareza sobre as metas, clareza sobre as suas intenções. Então, assim, a parte de comunicação é extremamente importante. Aí fala assim, putz, mas e se pega uma pessoa que tem uma capacidade, sei lá, um I, uma influência extremamente baixa? Não tem problema. Porque o I tem a ver com a parte da extroversão, mas não necessariamente a comunicação. Exatamente. O I pode falar muito e não falar nada. É, concordo plenamente. Então, independente do perfil da pessoa, determinadas características têm que estar presentes. Que Você pega, interessante. por exemplo, a seleção brasileira, tá? Você pega o Zagallo, você pega o Filipão, você pega o Parreira, ok? Pô, os três foram campeões do mundo. E eles têm, quando a gente olha, não fizemos testes com eles, tá? Mas pelas características, se você olha cada um deles, você diz, poxa, o Felipão tem uma alta dominância, ou seja, ele é um alto D. Sim. Você pega o Zagallo, nossa, ele é uma pessoa que se comunica com muita facilidade, ele é extrovertido, ele fala, vocês vão ter que me engolir. Ele é um alto I. O Parreira é aquele cara mais estudioso, mais técnico, então ele está mais para um C. E os três foram campeões do mundo. Ou seja, independente do perfil, todos conseguem atingir o mesmo objetivo. É claro que talvez um determinado perfil esteja mais adequado às características que aquela função está pedindo do que outras. Por isso Exatamente. que no processo seletivo a gente costuma rodar, quando chega normalmente na fase final, a gente roda o DISC da pessoa justamente para ver qual dos candidatos está mais adequado a uma determinada função. Quanto mais adequado ele ou ela estiver, mais fácil vai ser deles desempenhar o melhor deles. Menos energia eles vão gastar em se adequar a algo que não seja que não esteja muito diferente daquilo que eles já são. Olha só, André, você tocou num ponto bem interessante e eu estou curiosa, né, para ver aí na visão das empresas que você atende. Nas empresas que eu atendo, eu vejo que quando elas fazem um mapeamento comportamental do DISC, ou utilizando alguma outra ferramenta, são poucas que utilizam essa ferramenta. E quando elas utilizam, elas só ficam no processo seletivo. Não traz para o onboarding, não traz para a equipe, não traz para a liderança. Como que é? Logicamente, você trabalha com empresas muito maiores, que geralmente elas têm mais acesso, conhecem mais sobre esses relatórios, né, os assessments, e têm condições financeiras para isso. Você tem atendido empresas que elas conseguem passar o DISC por todas as esferas,
Ou elas têm só ficado ali no processo seletivo? Como é que é as empresas que você atende? Olha, não apenas nas empresas que eu atendo, mas também em outras organizações que eu conversando com colegas meus, a gente troca bastante ideias sobre isso, a gente vê que realmente o foco ainda é no processo seletivo, tá? E aí depois, de tempos em tempos, algumas poucas empresas têm um processo de avaliação, de acompanhamento de avaliação, algumas 360, outros com os líderes ali, e outras menos ainda, uma quantidade menor ainda, realmente acompanham de forma a traçar uma meta, ajudar a desenvolver. Porque basicamente o líder, ele tem que ter três características, tá? Ele tem, digamos assim, três chapéus ali. Um é do administrador, do gestor tradicional. Então ele está vendo o prazo, ele está vendo os processos, ele está vendo as regras ali do negócio dele, ele está vendo os números. Então ele está administrando. O gestor ele também tem que ser, o líder ele também tem que ser ele tem que ter a parte do desenvolvimento. Porque ele tem que incentivar, explorar o melhor que aquele funcionário tem, para justamente conseguir fazer com que ele desempenhe o seu melhor, que ele performe mais. E tem a parte dele como educador, porque eventualmente aquele funcionário não sabe realmente fazer alguma coisa. E aí ele tem que ter um momento de ensinar. E se ele não souber diretamente, ele tem que buscar alguns recursos para poder ajudá-lo, seja diretamente com RH ou pagando um curso por fora, alguma coisa assim do gênero. Uma vez ele educando, entra na parte do desenvolvimento. Então, André, você falando, desculpa interromper, que você falando, né, desses três chapéus que o líder tem que ter, eu já visualizei as empresas, né, que eu tenho trabalhado, o líder, o gerente, né, fala assim, você tá louca? Mas eu já não dou conta da parte técnica, eu ainda tenho que, eu sei que eu tenho que gerir as pessoas, mas não dou conta, é muita informação. Eles ficam desesperados, né? Não vou dizer que a culpa deles, às vezes a empresa, né, acaba, sei lá, né, levando para eles tanto serviços técnicos, né, que eles não conseguem ter uma gestão do comportamento das pessoas, ter tempo para o olhar, né, de desenvolver aquelas inabilidades, de repente, que o funcionário está tendo. E ele fala, Gi, você pirou, não dá, não dá, isso aqui não dá, né? E vem você fazer aqui o trabalho e eu não vou dar conta disso. Como é que é isso para as empresas que você atende, André? isso que você falou é bem verdade. Eu vou trazer uma experiência, não especificamente com líderes, embora também aconteça com eles, mas com um trabalho muito voltado para o mercado financeiro, na gestão comportamental para performance no mercado financeiro. Eu trabalho com private bankers, ou seja, são aqueles executivos de conta que cuidam, fazem a gestão patrimonial de dezenas, centenas de milhões, bilhões de reais. Uau, legal. E aí a experiência que eu tenho com eles, independente de serem mais novos na função, mais antigos, de virem de uma empresa grande ou de uma empresa menor, né, de uma instituição, a parte da organização é crítica. Porque existe uma intensidade, existe um dinamismo muito grande na atuação deles no dia a dia, e se eles não se organizarem, eles são atropelados pelo dia a dia, eles conseguem performar muitas vezes, mas na maioria das vezes se eu pergunto, o que você está fazendo hoje te leva para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? E normalmente a resposta é não. Uau. E a mesma coisa com o líder. Se o líder não se organizar, se ele já não separar digamos, um espaço na agenda dele para ter uma reunião semanal, quinzenal, mensal que seja com a tua equipe, se ele não conversa com os funcionários, mesmo que de maneira informal, mas se ele não ouve os funcionários, como que ele vai desenvolver? Como que ele vai arrumar tempo se ele não se dá tempo? Porque se ele não se dá tempo é uma questão de prioridade. Então ele está dizendo que gestão de pessoas não é importante. Em algumas organizações é assim, cara, se vira mesmo. Se vira nos 30. Entendeu? E dá, mas eu fico. performance. Desculpa, André, mas assim, eu fico com certa dó às vezes, porque eu vejo que eles se tornam gerentes de paraquedas, né? Estavam lá sendo um ótimo técnico, se tornam gerentes, mas
nem sabem qual é a função do gerente, e continua sendo um gerente, mas naquela antiga função, né, da parte que ele atuava. Então, realmente, né, falta uma desorganização, uma visão para eles, mas que bom que entra, né, os especialistas também em mapeamento comportamental para ajudá-los nisso, né? Especialmente os influentes que tendem a serem desorganizados, tendem a atropelar muitas coisas. É importante, né, que o líder entenda o seu perfil para entender também o perfil dos seus liderados, para ter essa conexão, como você falou, da comunicação, né, para tudo se tornar melhor. E, André, a gente sabe que o mapeamento comportamental não envolve só o assessment do DISC, no qual é extremamente importante. A gente também, um dos nossos mapeamentos é usar as forças pessoais, encontrar as virtudes da liderança. Como você falou, né? Não é só visualizar os gaps, mas sim naquilo que eles são fortes, né? Nas forças que eles possuem. Como é que tem sido esse trabalho utilizando as forças pessoais com a liderança ou com o pessoal do mercado financeiro? Olha, foi muito bom você ter colocado isso, Juliette, que as forças pessoais, junto com a psicologia positiva, dentro da psicologia positiva, trouxe um olhar diferente. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: a zona de conforto é onde você vai crescer mais. A pessoa olha assim, peraí, como assim? Que não é uma zona de acomodação. Essa zona de conforto é onde você vai conseguir dar o seu melhor. Poxa, mas e quando eu preciso crescer? Aquele especialista que virou um gestor, que virou um líder, ele vai ter que começar a desenvolver outras coisas, ele vai ter que sair da zona de conforto dele. Sim, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver habilidades e competências relacionadas a uma liderança para ampliar a zona de conforto dele, para ele se sentir confortável em mais situações. Não é a acomodação, mas é onde você se sente mais confortável para dar o seu melhor. Tá? Então, essa é uma diferença bem grande. Que legal. Então, dentro da psicologia positiva, a gente trabalha muito com esse foco das forças pessoais, nas características positivas da pessoa, naquilo onde ela desempenha melhor. Isso fica muito mais claro quando a gente faz uma analogia com o esporte. Então, imagina que o técnico do Messi, né, virasse para ele e dissesse o seguinte: Messi, meu filho, vem cá, na chincha, vem cá. Olha só, a gente fez uma análise aqui nos últimos 10 jogos que a gente fez um estudo, a gente percebeu que você fica 80% do tempo com a bola no pé esquerdo. 95% dos chutes a gol são com o pé esquerdo. Filho, olha só, você tem 2 pernas para caminhar. Você tem que usar um pouco das duas. Então vamos começar a treinar durante a semana mais tempo a sua perna direita? Ele vai melhorar a perna direita? Vai. Ele vai se destacar? Não. Porque ele vai se destacar onde ele tem um conforto, onde tem habilidade, onde tem o talento, que é a perna esquerda. É que nem um jogo de vôlei. Você não vê um jogador, um atleta, ora sacando com o braço direito, ora sacando com o braço esquerdo. Ele vai sacar e vai treinar com aquele braço que ele tem a maior dominância dele. Onde tem maior habilidade, onde tem maior força. O mesmo tem que ser para o mundo corporativo. Espera aí, nós vamos esquecer então aquilo onde ele tem de mais fraco? Não. Ele tem que dar uma olhada naquilo, mas aquilo ele vai administrar. É assim, qual, né, o mínimo que eu preciso desenvolver, né, que já dê certo aqui na minha área de atuação? É o mínimo, porque não tem habilidades para aquilo. Mas eu também não vou chegar do mínimo e para o máximo, né, André? Sim, por exemplo, tem uma, sem citar nomes de uma empresa, tem 2 coordenações, tá? Que eu faço a gestão dos 2 ali, e é bem interessante, porque um tem um perfil muito mais de comunicação, de trabalho de campo, e o outro tem um perfil muito mais técnico-operacional. E os 2 são importantes. Só que do jeito que a empresa distribuiu as atividades nas 2 coordenações, nenhum dos 2 consegue explorar o seu melhor. Uau! Então, como que eles fizeram? Eles fizeram uma troca ali em determinadas atividades, onde um consegue atuar, passar mais tempo atuando naquilo que ele tem maior talento,
e o outro consegue atuar também naquilo que ele tem maior talento. E as duas áreas estão crescendo. Que bacana. É incomum, mas está funcionando. Pois é, parece que muitas vezes, né, a empresa quer que a gente seja o super-homem, a super mulher maravilha, né? Que a gente dê conta de tudo, que a gente seja perfeitos nos nossos comportamentos. E não é assim, nem eles têm, nem eles são. Como é que eles exigem, né, que a liderança seja? Agora, mais uma vez, reforçando, pessoal, ainda mais quando a gente vê o mapa lá do comportamento, as pessoas já focam naquilo que está menor. De repente, esse comportamento que está menor não faz nenhuma diferença. Nenhuma diferença para a área de atuação dele. Deixa quieto, sabe? Não vai mexer. E as pessoas, mas eu preciso. Não precisa. Vamos agora também uma coisa interessante, André. Lógico, se for aquele ponto que está realmente travando, limitando, precisa ter um olhar e desenvolver. Mas uma coisa interessante, André, que eu vejo, que às vezes as pessoas também estão no excesso, né? A área exige que ele seja comunicativo, um exemplo, ele é super comunicativo, mas de uma maneira, num excesso que acaba prejudicando também, né? Ou ele sabe que ele tem aquela força, aquela potência, o que é muito legal para o cargo, mas está no excesso, e aí fica no que a gente chama de overuse, né? Tá ultrapassando ali o limite. E aí a gente precisa lapidar. Você já encontrou algum líder com excessos que fala, não, isso aqui a empresa precisa, eu preciso ser dessa forma, e vai totalmente exagerado usando o comportamento? Tem até algumas histórias interessantes em relação a isso. Quando você trabalha com o modelo comportamental DISC ou com as forças pessoais, isso fica bem claro. Então, eu imagino que uma das forças pessoais, por exemplo, é o critério, né? A capacidade de você olhar uma situação por todos os ângulos antes de tomar uma decisão, né? Você tomar uma decisão mais consciente. E aí, já peguei líderes que acabam com excesso de critério, perdendo prazos, tornando o processo burocrático. Uau. Porque você tem que ter uma tomada de decisão que esteja dentro de um timing que não prejudique o restante da empresa. Então, esse é um típico caso do overuse. Legal. Quando você tem a subutilização, né, o underuse de uma determinada força, no caso, por exemplo, do mesmo critério, o underuse leva a uma negligência, onde ele deveria ter observado, por exemplo, um determinado processo. Imagina que quem trabalha com processo, quem trabalha com leis, deixa passar coisas. Não pode. Imagina a área contábil também, né, André? A área contábil. Então, por isso que é importante e interessante você ajustar as pessoas ao perfil da vaga. Uma coisa interessante que acontece às vezes com líderes e donos de empresa, quando, não, vamos fazer o perfil dessa vaga aqui. A gente tem um questionário que normalmente a gente trabalha para poder apoiar, né, na definição do formato do cargo. E aí, se você deixar, o cara vai ser um alto D, um alto I, um alto S, um alto C. Ou seja, tem que ser bom em tudo. Tudo. Não é assim que acontece. E o fato dele ter uma diferença não significa que ele não vai performar. Exatamente. O importante é o seguinte: poxa, mas ele tem que ter, voltando para a área financeira, poxa, mas ele tem que ter uma boa escuta ali com o cliente, ele tem que observar bem o cliente, ele tem que conversar com o cliente, ele tem que ter aquele olhar empático. Opa, essa é uma característica do S. Que o S é o estável. Uhum. Isso significa que ele deveria, então, ser um alto S? Não, porque na maior parte do tempo ele está trabalhando de uma forma mais dinâmica. Então ele sabe o seguinte, que quando ele estiver na frente do cliente, ele tem que usar aquela característica. Pode não estar naturalmente presente nele, mas ele precisa usar. Porque o comportamento é só a ponta do iceberg. Se você parar realmente para pensar, você tem questões genéticas, tá? Você tem a primeira infância moldando a personalidade da pessoa. Você tem como essa criança ela foi criada, como é que foi a adolescência dela, quais foram as experiências de vida que ela teve,
qual é o ambiente de trabalho, quais são as pessoas que a circundam, qual é o momento de vida que ela está passando. Ou seja, tudo isso você joga no liquidificador para ser um comportamento em um determinado contexto. Mas independente disso, se você sabe que na frente do cliente você tem que ser mais empático, você vai segurar a tua onda, mesmo que você seja um S, ou seja, você tem baixo nível de estabilidade, você tem um baixo nível de paciência, você tem uma ansiedade para querer logo a resposta de fazer as coisas. Isso é muito característico do D e do I, né? Não, naquele momento você tem que segurar a tua onda. E André, sabe o que é interessante? Porque nós temos todos os perfis. É isso que Sim. as pessoas precisam entender. Então a gente consegue, treinando, transitar por todos os perfis. Olha, agora nesse momento eu preciso estar mais analítico, nesse momento eu preciso estar mais estável, mais dominante. É lógico que a gente tem os nossos perfis predominantes, mas a gente começa a ter consciência, né? O interessante é isso, é consciência. Porque enquanto aquele gestor, aquele funcionário não entender como ele está se comportando, como é que ele reage aos comportamentos dele, ele não vai conseguir performar. Ele só vai conseguir performar quando começar a ter consciência. Realmente, eu sou impaciente aqui. Então, quando eu tenho consciência, aí sim eu consigo começar a mudar, né? A desenvolver a paciência, porque eu tive consciência disso. Então, isso Verdade. é bem interessante, né, André? Que legal, né, de usar as forças combinado com os perfis, porque a gente consegue ter, assim, um mapeamento melhor, né? Fora os outros assessments que a gente utiliza, vai compondo melhor, né, o líder conhecendo a si mesmo e principalmente os seus funcionários, seus liderados, né? E falando, André, eu lembro de uma empresa que você estava falando, né? Nossa, essa pessoa às vezes ela precisa estar no estável, por causa de estar com o cliente, ser empática. Teve uma empresa que eu achei assim, muito legal a sacada que ela teve, né? Ela trabalhava com vendas, né? Visitar clientes externos. Então era o dia inteiro visitando empresas. Então era relacionamento, olha agora meu produto, tal, tal. Então era o tempo todo o tipo do relacionamento era assim, construção, não vai para concorrente, porque eu tô aqui, então era tomar cafezinho, né, convidar para almoçar, né, porque ele já era o cliente lá da empresa, então ela tinha que construir, né, continuar, cultivar esse relacionamento. Só que, então, isso para o funcionário, para quem estava, né, o funcionário era muito bom. geralmente, um influente, né, um dominante, ali um estável, às vezes, porque era isso. Tinha que ter visitar muitas empresas ao mesmo tempo e fazer todo esse social. Chegava no final do dia, relatório. Ai, meu Deus, que relatório! Fazer todo o relatório, colocar todos os dados, eram muitas informações que aquele funcionário precisava colher. E, gente, às vezes ele gastava 4, 5 dias para fazer todos aqueles relatórios. A empresa ficava louca da vida. Porque vocês têm que estar na rua, o lugar de vocês é na rua, vocês têm que ser mais ágeis para os relatórios. Mas, gente, pensa, desculpa, pensa bem, comportamentos totalmente oposto, né? Um era mais aquele, né, de estar socializando e não tava para fazer os números e tudo mais. Depois de anos, essa empresa percebeu, né, com ajuda, né, de consultorias, de que, olha, que tal colocar uma pessoa analítica, né, ali dentro dessa área comercial, onde o comercial despeja todos os dados, todas as informações, e essa pessoa analítica, que gosta de estar lá quietinha, adora números, adora fazer, né, tabelas, planilhas, vai processar tudo. Gente, foi uma maravilha, André. Uma maravilha, porque o negócio assim, subiu muito, os dados, os relatórios, as ações imediatas para, né, poder ajustar logo, foi muito melhor. E aí eu vejo que muitas empresas ainda não têm esse olhar, de repente, né? Quer que a pessoa seja tudo, todos os perfis, mas, gente, gasta energia. Um exemplo, o meu analítico é o mais baixo. Eu sei que estou pensando o tempo todo quando eu vou precisar usá-lo. Mas quando eu paro, analítico, eu sei que eu vou precisar te usar agora. Gente, eu gasto muita energia usando o meu analítico. Não é fácil. Não, então, às vezes, eu demoro um dia e meio para fazer algo, sendo que uma pessoa poderia demorar 20 minutos só para fazer aquela situação, né? E aí, como é que você tem visto isso nas empresas? Eles estão conseguindo ter esse olhar, André? Olha, ainda tem aquele olhar antigo
de que a pessoa tem que ser boa em tudo se ela não está performando ali porque ela é fraca. Não, não é que ela seja fraca. Quer dizer que aquele tipo de trabalho não está ajustado ao melhor perfil dela. Óbvio, você encontrar uma pessoa que tem exatamente o perfil que você quer é muito difícil, tá? Então a empresa precisa ter dois tipos de olhar. Um, entender que as pessoas são diferentes e que em determinadas atividades profissionais você vai ter coisas que você é mais adequada, você vai performar melhor, você vai fluir melhor, e tem outras que não. Para as que não e que precisam ser feitas, você tem que criar formas. Tá? Por exemplo, nesse caso que você colocou, uma forma seria também mudar a tecnologia ou a forma dos dados serem imputados, de forma que você não tivesse que redigitar, que pudesse na hora mesmo já marcar coisas e o relatório já sai. É aquilo que eu te falei. Você tem que focar, você vai fazer diferença naquilo que você é bom, naquilo que você se destaca. Então você citou o seu analítico. Eu também tenho um analítico um pouco mais baixo. Então o que isso significa? Nos momentos que eu tenho que parar para poder elaborar um briefing de desenvolvimento de um sistema que eu preciso para trabalhar com os meus clientes, eu tenho que estar num momento bom, então eu pego no final do dia, ou bem no início do dia, antes de começar outras atividades. No final do dia, Estratégias, né? Estratégias. é isso, porque eu consigo me concentrar. Porque se eu já tenho dificuldade de fazer algo, e se eu estiver num ambiente que me distraia, se eu estiver com outros distratores, como o celular, não vai rolar. Então você tem que aprender sobre si mesmo. A vantagem de você ter um olhar externo, e é muito bom que o líder aprenda a ter isso para os seus funcionários. Porque você não consegue olhar para a ilha estando dentro da ilha. Olha só, não, repete isso, André, repete isso. Presta atenção, pessoal, que ele acabou de falar. Isso aí foi uma amiga minha que falou uma vez para mim. Você não consegue olhar para a ilha sem estar estando dentro da ilha. Você tem que estar fora da ilha para ter o olhar total da ilha. Uau! E isso, a liderança, né? O gestor tem que ter essa forma, né, de visão que ele tem que ter, né, André? Precisa, porque ele precisa é aquele papel do desenvolvedor. Então ele precisa explorar, no bom sentido, as capacidades dos seus liderados. Quando ele não consegue fazer isso, ele subutiliza o potencial dessa equipe. Que legal. E assim, como quem está acima, tem que olhar para ele também, para poder explorar o melhor. E é interessante que a gente começa a trabalhar com a liderança, porque quando a liderança começa a entender como ela funciona, o manual de instruções dela, né, o mapeamento comportamental dela, aí faz mais sentido na hora que ela vai falar com os seus liderados. Não adianta, né, começar com os liderados e a liderança não está entendendo nada. Todo o trabalho, André, você, pelo que a gente já conversou, né, você também aí é um especialista em mapeamento comportamental. Todo trabalho de desenvolvimento precisa antes começar com mapeamento comportamental. Você bem, gente, lógico, o André concorda com isso, porque a gente trabalha aí, mas faz sentido isso, né, André? Não adianta a gente tentar já desenvolver, nossa, ali tá ruim, precisamos ajustar aquela equipe, sem antes ter um olhar sobre como as pessoas funcionam, correto? Corretíssimo. Se você tem, por exemplo, se as empresas de fato, quer dizer, muitas nem fazem isso, mas se elas escrevessem a visão, a missão e os valores e quais são os comportamentos esperados para aqueles valores, os comportamentos esperados para cada nível de cargo que é ocupado na empresa, você saberia exatamente o que esperar e ver se a pessoa está cumprindo ou não aquele papel. Só que isso não é feito. Não é? Então também não adianta simplesmente fazer um mapeamento do comportamental via disco, por exemplo, vai lá dar um determinado perfil, só que a pergunta é, como esse perfil se fala com aquilo que se espera do cargo que ele ocupa? Óbvio, você tendo um mapeamento comportamental, você tem um autoconhecimento ali para saber, obviamente, que um bom profissional vai explorar isso. Poxa, você tem dificuldade quando isso aqui acontece? E quando essa característica aqui que você pontuou como importante está baixa, no que isso te atrapalha? Quais são as situações? Porque simplesmente se você olhar para um mapa e não saber como usar o mapa,
Não vai adiantar nada. Também não adianta de nada, né? Então você precisa ter realmente um profissional qualificado que tenha uma escutativa que incentive ele a trocar. Mesmo porque quando sai um resultado ali, um relatório, não significa que aquela é uma verdade absoluta, não, aquela é uma fotografia daquele momento. Então, sem rótulos. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Não, eu estou assim, eu estou assado. Eu estou de uma forma ou de outra. Que legal. E aí a pessoa ela vai entendendo como ela funciona nos seus comportamentos, nas suas forças, na identidade profissional, enfim, vai fazendo todo sentido, né? E aí para nós que somos os profissionais que estamos ajudando, se torna muito mais fácil o trabalho, né, André? Assim, não que nós vamos ter vários desafios, é um trabalho às vezes longo, mas se torna assim, uau, agora já entendi, agora vamos então desenvolver com mais leveza, porque a pessoa já entendeu, já tomou consciência das suas dificuldades, o que realmente precisa trabalhar, desenvolver, minimizar, e aí se torna, né, bem legal o trabalho. Eu lembro que quando as dificuldades que a pessoa já queria. Nossa, quando eu era inexperiente, lá atrás, André, vamos já trabalhar aquela dor da empresa e não mapeava nada. Nossa, é dar murro em ponto de faca, né? Porque, gente, você faz com maior intenção, mas pera lá, a pessoa não funciona dessa forma, ela não é desse jeito que você precisa falar, que você tem que falar com ela, né? Tudo isso faz diferença. E para a liderança, especialmente a liderança, precisa entender sobre, né, o mapeamento comportamental para facilitar a liderança deles. É verdade, mas sabe qual é um problema que eu vejo particularmente nas empresas, sejam pequenas, médias ou grandes? Existe um foco muito grande na questão técnica. Então a pessoa é contratada pela questão técnica, pelas suas habilidades técnicas e demitida pelas suas faltas de habilidades comportamentais. Exatamente. E aí ele acaba não procurando se desenvolver naquilo, se pega nas questões técnicas da sua atividade, quer dizer que ele não vai conseguir performar? Não, ele vai conseguir performar, mas a que custo? A que custo para ele, a que custo para a equipe, a que custo para a empresa? Então, o ponto é, se ele é um líder, se ele lida com outras pessoas, mesmo se ele não fosse um líder, mas se ele lida com outras pessoas, conhecer sobre os seus comportamentos, sobre o seu perfil, conseguir identificar o perfil dos outros, conseguir fazer uma adaptação da sua comunicação para que o outro seja escutado, né? Porque senão, se você fala alguma coisa de uma forma e o outro não escuta, não teve comunicação. Se não teve comunicação, alguma coisa vai dar errado mais à frente. É verdade. Então, assim, Ai, André, é um mundo interessantíssimo, né? Eu amo esse mundo, né? Eu adoro trabalhar comunicação, gestão de conflitos, né? Então é tão interessante, você vai numa organização que tá ali, todo mundo quase se matando, de repente você faz um mapeamento lá e todo mundo começa assim, nossa, ai, entendi, gente. Aí eles começam a se ajustar, né? É muito legal. Assim, interessante que muitas empresas me procuram para gerir os conflitos, essa parte da comunicação. E aí você vai vendo que eles vão tendo, parece, vai abrindo as cortinas para eles. Eles vão, uau, agora faz sentido. E se torna mais leve depois, né? Inteligência relacional, isso é maravilhoso, né? porque não fica com aquela ideia de, pô, você não rotula. A pessoa é preguiçosa, a pessoa é lenta, a pessoa é não sei o que, a pessoa é grossa. Não. Ele tem um nível de assertividade na comunicação. O outro não, ele tem um tempo para ele poder analisar as coisas. Então, você passa, por exemplo, um determinado documento para uma área jurídica para analisar, eles estão lidando com informações sensíveis ali. Eles precisam de um tempo. Aí o pessoal que normalmente é do comercial fala assim, porra, lá o tranca-rua, o negócio lá não está andando por isso. Aí o pessoal lá de dentro, o pessoal da área técnica, fala assim, esses vendedores são tudo malucos, coloca qualquer coisa para dentro de casa, depois a gente tem que se virar aqui. Exatamente. Então, É uma guerra entre os departamentos, né? sim, só que todos eles têm que fluir de uma maneira, porque de uma maneira mais dinâmica e confortável, porque senão o que vai acontecer? A empresa não anda. É.
É verdade. Ai, André, eu adorei o nosso papo. Obrigada, André. Assim, ó, nosso tempo terminou. Vou te convidar mais vezes. André, muito Ah, obrigada pela sua experiência, por você passar o seu conhecimento para a gente. Obrigada, você é um super profissional, te admiro demais. Né? É muito legal as nossas parcerias, a gente conversa muito, né? A gente sempre troca figurinhas aí para já como que a fizemos gente trabalho juntos. a gente faz vários trabalhos aí, então é muito legal saber, né, que existem profissionais maravilhosos, capacitados aí no mercado para ajudar as empresas que tanto precisam da gente, né? Tantos estão carentes, e, gente, por falta de informações, por falta de conhecimento. E a gente tem conseguido, desculpa, a gente tem conseguido levar todas essas informações, né? Então a gente precisa de mais profissionais, precisamos de você que está nos assistindo aí, se junte aqui a nós, né? Seja um especialista em mapeamento comportamental para ajudar as empresas, né? Isso a gente está falando aqui de empresas, liderança, fora outros nichos que a gente consegue atuar também. André, quer deixar aí umas palavras finais para quem está nos escutando? Vale a pena ser um especialista em mapeamento comportamental, André? Trabalhar com o ser humano? Deixa um recadinho aí para os nossos ouvintes. Olha, eu sou suspeito, porque eu amo esse assunto, eu estudo com afinco todos os dias em relação a como é que funciona a psique humana, como que funciona o processo decisório. Então, assim, eu sempre vou dizer que sim, estudem, participem, mas cada um sabe aquilo que mais vai agregar para a tua vida. Sim. Mas eu posso dizer o seguinte, você se conhecer, você estudar para se conhecer, já é meio caminho andado. E se você se apaixonar por isso e quiser levar esse conhecimento para os outros, que foi o que aconteceu comigo, sabe? Melhorar a vida das pessoas através da educação comportamental, da educação dos valores, educação para a performance. Então, se você se apaixonar pelo tema, use ela no seu trabalho também, mas não deixa de usar pelo menos na sua vida. Seja coerente. Use na tua vida antes de usar na vida dos outros. Falou tudo, André, ó. Falou tudo. Primeiro também, André, comecei a usar para mim. Foi tão impactante, tão maravilhoso na minha vida que eu falei, eu preciso passar isso adiante, né? E estou até hoje agora trabalhando com isso. Então, fica aí a dica para vocês que estão nos assistindo. André, mais uma vez, muito obrigada e nos vemos por aí, então. André, um beijo para você. Até mais. Obrigado, Zé. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.